Ele ouviu a porta antes de vê-la. O som dela se abrindo, suave a princípio, depois agressivo. Os saltos de sua esposa batendo contra o mármore como uma contagem regressiva para algo terrível. Marcos estava na cozinha do Penthouse, 47 andares acima de uma cidade que não se importava, fazendo sanduíches de manteiga de amendoim para sua filha. Zion estava sentada no balcão, balançando as pernas, cantando uma música que ele lhe ensinara. Inocente. Pura. Seu mundo inteiro comprimido em uma menina de 7 anos que ainda acreditava que seus pais se amavam. Então, a porta do quarto se abriu com força. Vanessa saiu, e atrás dela, um homem. Terno sob medida. Relógio de ouro. O tipo de caro que fala mais alto que palavras. Mas não era ele que fazia o estômago de Marcos despencar. Era a expressão no rosto de Vanessa. Fria, decidida, como se ela já tivesse escrito o final e estivesse apenas encenando a cena final. Precisamos conversar, ela disse, não para Marcos, mas através dele, como se ele já fosse um fantasma. Marcos largou a faca que estava usando. O sanduíche meio feito. O momento fraturado. Não aqui, ele disse em voz baixa, olhando para Zion, cujo canto havia parado. Ela estava assistindo. Ela sempre assistia. As crianças veem tudo o que os adultos pensam que estão escondendo. Agora, Vanessa disparou. Ela se virou para o homem ao seu lado. Leve-a para a sala de estar. Foi então que aconteceu. Foi então que a verdadeira ruptura começou. O homem, Marcos nunca soube seu nome, estendeu a mão para Zion. E Zion, confusa, olhou para seu pai. Aquele olhar, aquela pergunta em seus olhos. Pai, o que está acontecendo? Marcos queria se mover, queria dar um passo à frente, queria dizer algo que fizesse isso parar. Mas ele estava paralisado, assistindo sua filha sendo levada por um estranho enquanto sua mãe o olhava como se ele já estivesse ido. 30 minutos depois, Marcos estava no quarto principal, mala aberta, enquanto Vanessa entregava suas palavras como uma promotora lendo um veredicto. Eu terminei, ela disse parada na porta, com os braços cruzados. Terminei com esta vida. Terminei de fingir. Terminei com você. E quanto a Zion? Sua voz quebrou ao pronunciar o nome da filha. Ela fica comigo. Eu sou a mãe dela. Eu tenho uma carreira. Eu tenho um futuro. Você tem... Ela pausou, deixando o silêncio falar. O que exatamente? A pergunta pairou como uma lâmina. Você não tem nada, ela terminou. E eu não vou passar o resto da minha vida vendo você ser ninguém. Então vieram as palavras que dividiriam seu mundo ao meio. Sai, e não volte até ter algo para mostrar. Quando ele saiu do quarto 20 minutos depois, com a mala na mão, Zion estava esperando no corredor. Seu pequeno rosto estava molhado de lágrimas. Ela tinha estado ouvindo. Ela sempre ouvia. Papai? Sua voz era uma pergunta que não tinha resposta. Está tudo bem, minha garotinha. Ele sussurrou, ajoelhando-se, sabendo que era uma mentira. Sabendo que sua voz estava falhando. Sabendo que este momento, bem aqui, com os pequenos braços da filha ao redor do seu pescoço, seu corpo tremendo com soluços que ela não entendia, seria o momento em que tudo mudaria. Ele a pegou no colo. Ela pesava nada. Como se pudesse desaparecer se ele não tivesse cuidado. Papai não vai te deixar, ele prometeu. Você me ouviu? Papai nunca vai te deixar. Mas enquanto caminhava em direção à porta, com os braços de Zion ao redor do seu pescoço e toda a sua vida em uma mala, ele não sabia se conseguiria cumprir essa promessa. Ele não sabia mais nada, exceto que a cidade abaixo, essa bela cidade indiferente, estava prestes a se tornar todo o seu mundo. E seria preciso um milagre para salvá-lo. Marcos Webb tinha 42 anos, e nos últimos 3 anos, ele havia sido invisível. Não o tipo de invisibilidade em que as pessoas não o notam, o tipo em que elas veem através de você. Ele conheceu Vanessa em um hotel onde trabalhava como supervisor de manutenção, salário fixo, horários fixos, vida fixa. Ela era uma advogada corporativa com uma ambição que queimava como uma febre. Quando se casaram, Marcos achou que finalmente tinha encontrado um terreno sólido.
Alguém que o via não como um meio para um fim, mas como um parceiro. Ele estava errado. O casamento tinha sido uma erosão lenta. Primeiro vieram os comentários. Querido, você não acha que poderia almejar mais alto? Depois, os convites aos quais ele não foi convidado. Então, os quartos separados, disfarçados de necessidade de espaço. Ele aceitou tudo isso em silêncio, da maneira como aceitava a maioria das coisas, com a paciência de um homem que aprendeu cedo que o mundo não foi feito para homens que pareciam com ele terem muito. Mas Zion tinha sido sua luz. Sua filha era sua razão. Ela tinha seus olhos, sua sabedoria silenciosa, sua capacidade de ver beleza nas pequenas coisas. Marcos a criou enquanto Vanessa buscava promoções e conexões. Ele a ensinou a amarrar os sapatos, a ler, a rir de suas péssimas piadas de pai. Ele era quem a segurava quando ela tinha pesadelos, quem trançava seu cabelo nas manhãs de escola, quem sussurrava, "Papai está aqui", quando o mundo parecia grande demais e barulhento demais. 3 meses atrás, algo mudou em Vanessa. Ela começou a usar um perfume que Marcos não reconhecia. Chegou em casa mais tarde, ria em chamadas telefônicas atrás de portas fechadas. Ele viu isso se aproximar da mesma forma que se vê uma tempestade no horizonte, inevitável, imparável. Mas ele não esperava que chegasse assim. Começou com o café da manhã. Marcos tinha feito waffles, o favorito de Zion. Extrato de baunilha real, frutas vermelhas frescas, tudo. Ele acordou às 5 da manhã. Não porque precisava, mas porque é isso que os pais fazem. Eles aparecem. Eles criam pequenos momentos de alegria. Zion estava sentada no balcão da cozinha, balançando as pernas que não chegavam ao chão, seu rosto pegajoso de xarope e felicidade. Foi então que Vanessa entrou, sua expressão já torcida em algo de raiva. "Precisamos conversar", ela disse, sem olhar para Zion, sem reconhecer o café da manhã. Apenas as 3 palavras que nunca significaram nada de bom. Ela lhe dissera então. Havia outra pessoa, um capitalista de risco, rico, conectado, um homem que poderia lhe dar coisas que Marcos nunca poderia, não porque ele não quisesse, mas porque era um supervisor de manutenção com uma filha e sonhos modestos. O outro homem já estava falando sobre comprar uma segunda casa nos Hamptons, já planejando um casamento que faria as páginas sociais. Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés, mas permaneceu calmo. Ele fez a única pergunta que importava. "E quanto a Zion?" O rosto de Vanessa ficou frio. "Ela fica comigo, obviamente. Eu sou a mãe dela. Tenho uma carreira de sucesso. Tenho um futuro. Você tem... o que exatamente? Esta vida que estamos deixando para trás?" Foi então que Marcos entendeu. Na mente de Vanessa, ele não era apenas um marido que ela estava descartando. Ele era um passivo. Um homem que cometera o erro de ser comum, de acreditar que aparecer todos os dias e amar sua filha era o suficiente. Não era. Não no mundo dela. À noite, ela havia chamado seu advogado. Na manhã seguinte, ela tinha uma ordem de custódia temporária que declarava que Marcos poderia ver Zion apenas nos finais de semana. E quando ela lhe disse para sair da cobertura, quando ela disse isso com seu novo homem atrás dela em um terno sob medida, Marcos entendeu toda a extensão de sua derrota. A cobertura estava em nome dela. O carro na garagem estava em nome dela. Até os móveis tinham sido comprados durante o casamento, o que significava, de acordo com a lei, que pertenciam a ela. Então ele saiu com 2 malas e o coração da filha se despedaçando em pedaços pequenos o suficiente para caber em seus pequenos punhos. Ele encontrou um apartamento de um quarto em uma parte da cidade que Vanessa nunca visitaria. O bairro era desgastado, honesto. A senhora Chen administrava uma bodega na esquina e sempre perguntava sobre Zion. Velhos jogavam dominó na entrada. Crianças jogavam basquete em quadras com aros que não combinavam muito bem. Era real de uma maneira que a cobertura nunca foi, mas também era aterrorizante. Marcos trabalhou mais horas. Ele pegou turnos extras, trabalho nos finais de semana, qualquer coisa para cobrir o apartamento,
A pensão alimentícia, as taxas do advogado que pareciam se multiplicar como células. Nas noites em que Zion não estava com ele limpava prédios de escritórios. Sim, os mesmos prédios onde os executivos passavam por ele sem vê-lo, da mesma forma que Vanessa havia aprendido a fazer. Uma terça-feira à noite, exausto até os ossos, Marcus parou em uma bodega na esquina para comprar leite e pão. A senhora Chen estava reabastecendo as prateleiras, seus movimentos lentos devido à idade e à artrite. Ela sorriu para ele como sempre fazia, com calor genuíno. Sua filha, ela está bem? Ela perguntou como sempre fazia. Ela está boa, disse Marcus. Forte. Ela ficará bem. Sua esposa está te dando problemas? A senhora Chen já tinha visto coisas. A vida lhe dera o tipo de educação que o dinheiro não pode comprar. Marcus não respondeu diretamente. Em vez disso, ele apontou para os bilhetes de loteria na vitrine. Talvez Deus tenha um plano, disse ele, meio brincando, meio desesperado. A senhora Chen olhou para ele por um longo momento, então pegou um bilhete. $5, ela disse. Você compra. Às vezes a sorte, ela visita as pessoas honestas. Marcus quase riu. A sorte não o visitou em 3 anos. Mas ele pegou o bilhete mesmo assim. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava no trabalho, em aparecer, em ser o pai que sua filha precisava. Mas ele comprou o bilhete porque era algo para comprar, e comprá-lo era um ato de esperança, por menor que fosse. Ele esqueceu disso quase imediatamente. Foi para o bolso da jaqueta e ficou lá, amassado e dobrado, enquanto ele passava pelos seus dias. Trabalho, pegar Zion na sexta-feira, passar o fim de semana ensinando-a a andar de bicicleta no parque, deixá-la no domingo à noite enquanto ela chorava, e então voltar para o apartamento que estava muito quieto sem ela. 3 semanas depois, numa manhã de quinta-feira antes de seu turno, Marcus estava organizando sua jaqueta quando o bilhete caiu. Ele tinha esquecido que o tinha, mas algo o fez checar os números. Talvez fosse hábito. Talvez fosse outra coisa. Uma voz silenciosa que aprendeu a falar no espaço onde a esperança costumava viver. Ele checou os números uma vez, depois novamente. Então uma terceira vez. Suas mãos começaram a tremer. O bilhete valia R$502 milhões. Por um longo momento, Marcus não conseguiu respirar. Ele se sentou na beira da cama, o único móvel em seu quarto além de uma cômoda, e encarou o pequeno retângulo de papel. Não parecia real. Parecia que o universo estava fazendo uma piada, mostrando-lhe uma porta apenas para vê-lo tentar atravessá-la. Ele ligou para o escritório da loteria. No começo, não disse quem era, apenas fez as perguntas padrão. Alguém poderia reivindicar um bilhete que encontrou? Onde o comprador estava registrado? Quando o escritório confirmou que o comprador registrado era a pessoa listada no bilhete, Marcus entendeu o peso total do que estava prestes a acontecer. Ele comprou o bilhete. Ele o comprou legalmente, com seu próprio dinheiro, na bodega da senhora Chen. Ele tinha um recibo da loja. Ele tinha o registro da transação do seu banco. Ele tinha a própria senhora Chen, que se lembraria do exato momento em que ele entrou, quebrado e desesperado, e comprou uma única chance de redenção. Marcus percebeu algo naquele momento. O bilhete nunca pertenceu a Vanessa. Não poderia. Era dele. E quando ele o reivindicasse, tudo mudaria. Ele chamou seu advogado, um jovem chamado David Park, que havia assumido o caso de Marcus pro bono porque acreditava no que Marcus estava tentando fazer. Permanecer na vida de sua filha, lutar por custódia igual, provar que um homem que trabalha com as mãos e está presente para seu filho vale algo, mais do que algo, tudo. David, preciso que você me escute com muita atenção, disse Marcus. Sua voz estava firme agora, silenciosa, mas certa. Acabei de ganhar na loteria e preciso fazer isso da maneira certa. David ficou em silêncio por um momento. Então, conte-me tudo. Na semana seguinte, Marcus reuniu suas evidências. A senhora Chen assinou uma declaração. A loja forneceu imagens de CCTV. A transação bancária foi registrada com data e hora. O escritório da loteria confirmou tudo.
Ele tinha um caso à prova d'água. Mas Marcus fez algo que surpreendeu até David. Ele não se tornou público imediatamente. Não chamou repórteres nem fez anúncios. Em vez disso, ele fez algo mais estratégico. Ele foi até Vanessa. Ele ligou para o advogado dela e pediu uma reunião. Terreno neutro. Quando Vanessa chegou ao escritório, com seu novo noivo a tiracolo, olhou para Marcus com algo como desprezo misturado com curiosidade. "O que é isso?" ela perguntou friamente. Marcus respirou fundo. Ele poderia ter aproveitado esse momento. Poderia ter saboreado a surpresa, a vantagem, o poder. Mas não o fez. Ele havia aprendido algo que a riqueza não ensinou a Vanessa e provavelmente nunca ensinaria. A verdadeira força não se trata de humilhação. Trata-se de fazer a coisa certa, mesmo quando você tem o poder de fazer algo cruel. "Eu comprei um bilhete de loteria", Marcus disse em voz baixa. 3 semanas atrás. Na bodega da Sra. Chen, na Quinta Rua. Vale $502 milhões. Ele observou o rosto dela cuidadosamente. Primeiro confusão, depois um lampejo de compreensão e então algo mais. O despertar da percepção de que sua narrativa estava desmoronando. "O ingresso está registrado em meu nome", continuou Marcus. "Eu tenho prova de compra. Eu tenho evidências em vídeo. Eu tenho a transação bancária. É meu, Vanessa. Legalmente, indiscutivelmente, completamente meu." O homem ao lado dela avançou. "Isso é irrelevante. Qualquer bem adquirido durante o casamento..." "Não." David interrompeu calmamente. "É aí que você está errado. O ingresso foi comprado antes de qualquer processo de dissolução começar. Não é um bem marital. É propriedade pessoal dele, adquirida com seus fundos pessoais." Vanessa ficou ali, sua compostura se quebrando como tinta velha. Pela primeira vez, Marcus a viu claramente. Não como a mulher que ele amava, mas como alguém pequena, desesperada, com medo. Medo de irrelevância, medo de perder o controle, medo de que um homem que ela havia descartado encontrasse uma maneira de se manter de pé. "O que você quer?" ela sussurrou. Marcus olhou nos olhos dela. "Eu quero a guarda igual de Zion. Eu quero que ela tenha um lar, segurança e um pai presente. E eu quero que você entenda uma coisa, Vanessa. Eu não quero te punir com esse dinheiro. Eu quero salvar minha filha. Isso é tudo o que eu sempre quis." 2 semanas depois, um novo acordo de custódia foi assinado. Divisão igual de 50-50. E porque Marcus foi cuidadoso, porque ele foi minucioso, porque ele entendeu que a vingança é uma dívida que só cresce com o tempo, ele não levou tudo. Ele reivindicou o valor total da loteria, mas garantiu que Zion não faltasse a nada. Fundos para a educação, fundos fiduciários, segurança. E ele não pediu nada de Vanessa, exceto seu acordo para deixar Zion passar tempo igual com ele. Quando a comissão da loteria anunciou o vencedor, a história já estava se tornando uma lenda. Trabalhador de manutenção local reivindica prêmio de $502 milhões. Os meios de comunicação encontraram o ângulo eventualmente. A batalha pela custódia, a humilhação da ex-esposa, a bela redenção. Mas Marcus recusou a maioria das entrevistas. Ele tinha o que precisava. 3 meses após a reivindicação ser aprovada, Marcus buscou Zion na escola. Ela correu em direção a ele como sempre fazia, mas desta vez algo estava diferente. Ela não estava ansiosa. Não se preocupava com qual dos pais a buscaria a seguir ou se haveria discussões. Ela era apenas uma criança, correndo em direção ao pai, certa de que ele a pegaria. E ele pegou. "Papai, papai, papai!" Ela gritou, envolvendo os braços em torno de seu pescoço. "Oi, princesa!" Ele disse, respirando o cheiro do cabelo dela, o aroma do shampoo daquela manhã, a essência pura de sua filha. "Quer ir ver nosso novo lugar?" Ele comprou um brownstone em um bairro tranquilo. Não era ostentoso, não estava tentando provar nada. Apenas uma casa bonita, com espaço para o quarto de Zion, um quintal onde ela pudesse brincar, uma cozinha onde ele pudesse fazer waffles nas manhãs de fim de semana. Ele contratou empreiteiros, pessoas boas, pessoas do seu bairro, para reformá-la.
Ele criou empregos enquanto criava um lar. Enquanto dirigia Zion pelas ruas, com seu rostinho pressionado contra a janela, Marcos pensou sobre a natureza da vitória. Não se tratava de humilhação. Não se tratava de Vanessa perder tudo enquanto ele ganhava tudo. Era sobre Zion, sobre ela ver que seu pai era um homem de valor, um homem de integridade, um homem que podia construir algo real. Naquela noite, eles se sentaram no brownstone vazio, comendo pizza no chão, o tipo de luxo favorito dela, a liberdade de ser bagunçada, de ser criança, de ser amada sem condições. Papai, você é rico agora? Zion perguntou entre as mordidas. Marcos sorriu. Acho que sou, minha garotinha. Você está feliz? Ele olhou para sua filha, realmente a olhou. Os olhos dela continham a pergunta a sério, como se sua resposta importasse mais do que o dinheiro jamais poderia. E importava. Sua resposta importava tudo. Estou feliz porque você está aqui, ele disse. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Significa que posso garantir que você esteja segura. Significa que posso estar aqui mais. Significa que você não precisa se preocupar com coisas de adulto. Mas a felicidade, essa já estava aqui. Com você. Sempre foi isso. Zion sorriu e beijou sua bochecha, grudenta de molho de tomate, e voltou para sua pizza. No ano seguinte, Marcos construiu uma fundação. A Fundação Web para Pais Solteiros. Ele aprendeu que sua história não era única, não era especial. Era apenas uma versão de uma história que milhões de pessoas viviam. Batalhas de custódia que eram desfavoráveis aos pais. Descarte de sistemas construídos sobre suposições. O heroísmo silencioso de aparecer todos os dias. Ele usou o dinheiro para construir recursos. Assistência jurídica gratuita para casos de custódia. Assistência habitacional. Programas de treinamento profissional. Ele contratou pessoas de seu antigo bairro, deu-lhes caminhos para vidas melhores, e ao fazer isso, criou algo que o dinheiro nunca poderia comprar por si só. Significado. A mídia o chamou de o vencedor humilde. Eles queriam que ele fosse um símbolo, uma lição sobre bondade e humildade. Mas Marcos entendeu algo que eles não entenderam. Ele não era humilde porque a vitória na loteria o humilhou. Ele era humilde porque sempre foi assim. O bilhete apenas lhe deu o microfone. Uma noite, 6 meses após a reivindicação da loteria ser finalizada, Marcos sentou-se em seu escritório, uma sala simples no brownstone onde trabalhava em assuntos da fundação. Uma fotografia estava em sua mesa. Zion e ele, tirada no dia em que se mudaram, ambos rindo, ambos livres. O telefone dele tocou. Era a senhora Chen. Marcos, ela disse com a voz calorosa como sempre. Eu vejo na televisão. Você ajudando as pessoas. Você se lembra daquela noite que veio à minha loja parecendo tão triste? Eu me lembro, disse Marcos. Nunca vou esquecer, senhora Chen. Bom, ela disse. Porque você não estava triste por causa de dinheiro. Você estava triste porque seu coração estava se partindo. E o bilhete de loteria, ele não consertou seu coração. Você consertou. Com seu amor pela sua filha, o dinheiro, ele apenas lhe deu ferramentas para continuar protegendo isso. Você se lembra disso, tá bom? Depois que desligaram, Marcos sentou-se no silêncio de seu escritório e deixou a verdade de suas palavras penetrar nele. A senhora Chen estava certa. O bilhete não o havia mudado. Ele apenas mudou o que era possível. E o que era possível quando um homem como Marcos, firme, honesto, dedicado, finalmente tinha os recursos para corresponder ao seu caráter, era profundo. 3 anos após a reivindicação da loteria, Marcos foi convidado a falar em uma universidade sobre a paternidade solteira, sobre direitos de custódia, sobre as maneiras como os sistemas falharam com pessoas comuns. Ele ficou em frente a 200 rostos, principalmente outros pais solteiros, e lhes disse isto: Eu não ganhei na loteria para escapar da minha vida. Eu ganhei para salvar minha filha de ter um pai que estava cansado demais e quebrado demais para estar presente. O dinheiro me deu tempo. E tempo é a única moeda que realmente importa. Você não precisa de 500 milhões de dólares para ser um bom pai.
Você só precisa estar presente. Você só precisa amar. Todo o resto é secundário. Naquela noite, dirigindo para casa pela cidade, Zion dormindo no banco do passageiro, Marcus pensou sobre a cadeia de eventos. Um momento desesperado em uma bodega. A bondade da Sra. Chen. $5. Um bilhete amassado no bolso de uma jaqueta. O universo havia mudado, mas apenas porque ele teve paciência o suficiente para esperar por isso. Quando ele entrou na garagem do Brownstone, olhou para o rosto adormecido da filha, pacífico e seguro. Ela tinha um pai que estava presente. Ela tinha um lar que parecia seguro. Ela teve o tipo de infância que o dinheiro só poderia possibilitar, mas o amor já havia construído. Enquanto Marcus a carregava cuidadosamente para o andar de cima até o quarto dela, cobrindo-a com o cobertor acolchoado que ele havia comprado, sussurrando uma boa noite que ela não podia ouvir, ele entendeu o verdadeiro significado de vencer. Não significava que Vanessa havia perdido tudo. Significava que Zion tinha tudo. Ambos os pais, estabilidade e um pai que provou, da maneira silenciosa que homens como Marcos sempre fazem, que integridade e devoção valem mais do que qualquer fortuna. E às vezes, quando o mundo é gentil, quando um momento de esperança encontra um momento de paciência, eles se tornam a mesma coisa. O bilhete de loteria havia sido a porta, mas Marcos sempre foi a chave.